Um mundo caótico com um vulcão em erupção e monstros. Guerreiros lutam contra criaturas em uma floresta. Um homem encara um monstro aterrorizante de olhos vermelhos. Dois guerreiros atacam a criatura em conjunto. O monstro avança para o ataque. Um poder misterioso brilha nos olhos do guerreiro. Com um golpe rápido e poderoso, ele ataca. A criatura é violentamente derrotada. O guerreiro se ergue vitorioso após a batalha. Shansu assiste a um anúncio em um telão: despacho de mundos, é o seu futuro. O anúncio o chama: inscreva-se agora. De repente, uma mão forte agarra seu ombro. Seu chefe o repreende por se distrair. Shansu se curva e pede desculpas apressadamente. Ele corre para terminar seu trabalho de limpar as vinhas. Ele pensa preocupado: ah não, fui notado no primeiro dia antigamente. Determinado, ele diz a si mesmo: não posso ser demitido de novo. Ele começa a trabalhar com uma velocidade impressionante. Seu chefe observa, surpreso com sua eficiência. O chefe o elogia: nossa, é raro ver um jovem como você hoje em dia. Termine isso e pode ir para casa mais cedo. Enquanto vai embora, Shansu reflete se o despacho não passa de uma fantasia para ele. A narração explica: como um jogo cujo serviço terminou, a Terra havia perdido sua vitalidade. A narração continua: então um ser absoluto desconhecido revelou a resposta: despacho para outro mundo. A narração conclui: heróis chamados despachantes que deixaram a Terra para outros mundos. Enquanto caminha, ele pensa: amanhã eles vão me chamar. Ele chega a um prédio onde muitas pessoas estão reunidas. Ele observa a multidão: tanta gente aqui hoje de novo. Ele abre caminho dizendo: com licença, é a minha vez, só um segundo. No balcão, o atendente pergunta: você é o SR, ou Shansu? O homem verifica as informações de Shansu no computador. O registro mostra que Shansu já pagou uma grande quantia por uma busca de despacho familiar. O atendente informa que o saldo dele é insuficiente. O atendente o dispensa: por favor, volte quando tiver fundos suficientes. Outro homem o empurra bruscamente para o lado, gritando: anda, é a minha vez. Desanimado, Shansu vai embora. Ele entra em seu apartamento vazio: estou de volta. Surgem memórias de sua infância. Ele se lembra de seu pai, um retornado de alto nível, que o incentivava: vamos, tente mais um chute. A memória conclui: ele nunca mais voltou. O jovem Shansu ficou sozinho, chamando pai. Ele se lembra de sua mãe, segurando suas mãos. Ela prometeu que voltaria em breve, mas nunca o fez. No presente, ele reflete: e assim fui deixado sozinho. Ele pensa que suas memórias deles já estão muito apagadas. De repente, uma luz intensa brilha do lado de fora. Ele corre para a janela para ver o que está acontecendo. Um enorme feixe de luz atinge a cidade. A onda de choque o arremessa para longe e ele grita. Ele é jogado contra a parede e um objeto o atinge na cabeça, deixando-o inconsciente. Ele acorda com uma dor de cabeça latejante. Seu celular exibe um alerta de desastre e a notícia da aposentadoria de um retornado classe S. Ele se espanta: aposentadoria. Ele assiste à entrevista do retornado, que diz: falhei em proteger o Deus, perdi todos os meus companheiros e tive que voltar sozinho. O retornado continua: não tenho mais a capacidade para ir em missões. Após muita consideração, anuncio minha aposentadoria. Ele conclui com um apelo: eu imploro a vocês, por favor, protejam a Terra, não percam a coragem. As notícias mostram a gravidade da situação, com a população em declínio e a falta de novos retornados. Shansu fica sentado, absorvendo as notícias sombrias. De repente, houve uma batida na porta. Confuso, ele se levanta para ver quem é. Do lado de fora, um coelho falante pergunta: SR, ô Shansu, você está aí? Shansu abre a porta e pensa que é uma pegadinha. Em pânico, ele bate a porta na cara do coelho. Ele se desespera ao ouvir o coelho confirmar seu nome, percebendo que é real, um coelho falante. O coelho calmamente lhe apresenta um documento, afirmando ter boas notícias. Shansu grita incrédulo: que tipo de besteira você está falando? E é um coelho. O coelho afirma: mas é um fato que você, o Shansu, foi escolhido. Se ainda estiver desconfiado, vamos para outro lugar.
Enquanto caminham, o coelho pergunta sobre talentos especiais, mas Shansu responde que não é elegível para o despacho. Shansu confessa: eu realmente não tenho nada que possa ser chamado de talento especial. Shansu se surpreende e pensa: você não sabia? Shansu pensa esperançoso: não acredito que estou indo para o centro de despacho, minha chance finalmente chegou. O coelho repreende: o que você está fazendo, como se isso fosse abrir alguma vez. Shansu aponta para uma portinha e pergunta, incrédulo: essa é a entrada? Ele grita: como eu deveria entrar aí? Ele se desespera pensando: o que eu estou fazendo agora, eu nem sei mais. Shansu responde enquanto se arrasta pela porta: estou indo o mais rápido que posso. Já dentro da sala, Shansu observa: é mais normal aqui do que eu esperava. O coelho explica que o mundo se chama captura de território do tipo bloco e mostra um cartão do evento. O coelho se irrita e Shansu pensa: então por que você agiu como se soubesse? O coelho se recompõe e diz: é o lugar mais popular do momento. Shansu reflete: um deus, acho que o retornado a das notícias também servia a um deus. O coelho joga as cartas e diz: se você decidir agora mesmo. O que me diz? Pergunta o coelho, você fará sua escolha. Shansu hesita: eu nem sei qual delas é boa. O coelho o pressiona: Shansu, esta é uma ocorrência rara, uma oportunidade como esta, você sabe disso, certo? Ele pensa: ele está certo, porque estou hesitando como um idiota, não sei quando outra chance assim aparecerá. Ele se decide e pega uma carta: vou pegar esta. A carta revela ser o deus da negação 44%. Ele pensa apavorado: é o deus da negação, o nome já soa horrível. Shansu pergunta se pode escolher de novo e o coelho concorda: claro. Shansu pega outra carta e entra em pânico: ah não, espere aí, sério. Ele pega a carta e se desespera: é o deus da negação de novo. Ele grita com o coelho: como eu continuo pegando o mesmo deus todas as vezes? O coelho responde seriamente: não há nada de errado com as cartas, você entende? Shansu pensa assustado: o quê? Por que ele ficou tão sério de repente? O coelho avisa: agora esta é sua última chance. De olhos fechados ele pega uma carta, implorando: não me importa o que seja, só por favor que não seja negativo de novo. Aliviado ele comemora: eu consegui uma. A carta é a deusa da abundância 0,000,001%. Ele pensa: consegui algo, mas os efeitos são um pouco decepcionantes. Ele percebe, mas ainda assim são chances incrivelmente baixas, super raro. Ele fantasia com a deusa da abundância. Shansu fica confuso: ah, você não disse que era minha última chance. O coelho responde: bem, então você terá que partir imediatamente. O coelho o incentiva: esta é sua chance de ir além de ser um despachante e se tornar um retornado. O coelho continua: todos vão te admirar, Shansu. Shansu se decide: certo, se eu continuar assim, vou ficar correndo no mesmo lugar para sempre. Uma mensagem do sistema aparece: parabéns, você agora servirá a deusa da abundância. A mensagem de bem-vindo aparece, deixando Shansu chocado. A tela exibe despachante em potencial. Ele pensa espantado: aquela era a deusa da abundância. Ele se enche de confiança: com aquela deusa ao meu lado, sinto que posso fazer qualquer coisa. Ele pergunta ao coelho: então, para onde eu vou agora? O coelho o empurra em direção ao portal e ele grita: e espere um minuto. Ele aponta para o portal: aquilo não parece estar de bom humor. O coelho insiste para ele olhar de perto e ver como é bonito, mas Shansu pensa: qualquer um pode ver que é um buraco negro terrivelmente perigoso. Ele decide: ainda assim, não vou mais recuar. Vou mostrar a todos que eu consigo. O coelho o chuta para dentro do portal e ele grita. Enquanto cai, ele xinga o coelho: seu desgraçado. Ele olha para uma tela de carregamento e pergunta: o que é isso agora? Uma dica surge: dica a porcentagem do deus indica o tamanho de sua influência. Ele reage chocado: o quê? Ele começa a rir desesperado: ah, droga. Eu estou tão ferrado. A tela mostra novamente: deusa da abundância 0,000,001%. Shansu chega a um lugar desolado e em ruínas. Uma janela do sistema aparece e Shansu se vira confuso.
A mensagem do sistema o saúda: bem-vindo ao mundo da captura de terras em bloco. Ô Shansu, você é o apóstolo de importante. Garanta o máximo de território possível. Ele nota um erro de digitação na mensagem e se irrita. Ele decide que não deve ficar parado e começa a explorar o local. Ele encontra uma foice no chão e se pergunta o que é. Ele pega a foice. De repente, ele sente uma presença assustadora atrás dele e entra em pânico. Ele vê uma silhueta com olhos brilhantes e pensa, assustado, não pode ser. Ele se desespera, droga, eu nem conhecia a deusa ainda e já tenho um monstro, não posso morrer assim. Ele decide usar a foice para, no mínimo, ameaçar a criatura. Para sua surpresa, a criatura é apenas um pequeno hamster, que chora assustado. Shansu observa o pequeno hamster no chão. Ele pensa com um olhar sombrio, ainda assim como é um monstro, talvez eu ganhe algo se o pegar. O hamster continua a chorar apavorado. Ele muda de ideia, sorrindo e achando o hamster fofo. O hamster começa a fugir. O hamster para e parece chamá-lo para segui-lo. O hamster corre chamando-o. Ele percebe que o hamster quer que ele o siga. Shansu começa a correr atrás do hamster. Ele grita sem fôlego, essa coisinha é super rápida, para onde diabos você está indo? Eles finalmente chegam a um local perto de uma cachoeira. Ele encontra uma cachoeira e exclama, água. Ele enche seu cantil com água. Ele bebe a água. Ele se sente revigorado, é tão refrescante. Ele se senta e pergunta ao hamster se ele mora ali. Ele pergunta se o hamster sabe onde está a muito abundante deusa da abundância. Ele suspira, percebendo que é impossível conversar com o hamster. O hamster aponta para outra direção, indicando que devem continuar. Ele concorda, certo, vamos ver para onde você me leva desta vez. O hamster o leva até uma árvore enorme. Ele se impressiona com o tamanho da árvore, mas nota que ela está seca. Ele a compara com as árvores da terra. Ele percebe algo no chão. Ele pisa em uma raiz de ginseng. O hamster entra em pânico ao ver a cena. O hamster chora sobre o ginseng e Shansu pede desculpas. Uma dica do sistema aparece: você descobriu a divindade desta área. Ele fica confuso com a dica do sistema. O hamster puxa a calça dele para chamar sua atenção. Ele pega o hamster e diz que está ocupado. O hamster se agita, tentando desesperadamente mostrar algo a ele. O hamster aponta para o ginseng no chão. Ele olha para o ginseng esmagado com uma expressão de horror. Ele olha para a raiz e se pergunta, chocado, a divindade é. Ele nega, dizendo que é só um ginseng e não pode ser a deusa que ele serve. Uma nota de a imagem pode ser diferente da real aparece, e ele grita o quê? Ele cai de joelhos desesperado e percebe captura de terras e porcentagens. Era um presságio em. Ele se lembra que as porcentagens das cartas dos deuses aumentavam e conclui que o poder deles se expandia com o território. Ele lamenta não ter percebido que aquelas cartas eram boas. Ele conclui que a deusa da abundância deve ter encolhido à medida que seu território diminuía. Apavorado, ele se pergunta se foi ele quem deu o golpe final na deusa. Como ela está seca, ele decide dar-lhe um pouco de água. Ele derrama água sobre a raiz de ginseng. A raiz começa a brilhar, parecendo reviver. Animado, ele decide dar mais água. O ginseng parece estar se afogando com o excesso de água. Ele e o hamster comemoram ao ver que ela acordou. Ele se apresenta formalmente: eu sou o Shansu, apóstolo da abundância. Ele a reconhece como sua divindade principal. Ele se pergunta por que ela mal consegue se mover. Ele admite que não tem ideia do que fazer a seguir. O sistema o aconselha: use habilidades para se tornar ainda mais forte. Ele acessa o menu de habilidades. Ele encontra uma habilidade chamada Bênção da Abundância e, abaixo dela, a palavra decapitar. Ele fica chocado, decapitar, como encortar a cabeça de alguém. Ele imagina uma guilhotina e se pergunta se o significado de abundância é cortar as cabeças da burguesia e viver abundantemente. Ele questiona por que a deusa da abundância daria uma habilidade tão violenta. A deusa Ginseng o encara com uma expressão séria. Nervoso, ele pergunta a ela se a habilidade realmente exige que ele corte cabeças. A deusa parece confirmar com um aceno.
Ele tenta racionalizar, pensando que a agricultura, em um sentido mais amplo, poderia incluir o abate. Ele olha para o hamster dançando e tem uma ideia terrível. Ele pensa que talvez tenha que usar a habilidade no hamster. Com um olhar sombrio, ele se aproxima do hamster com a foice na mão. O hamster o questiona com um som. Chansu se prepara para atacar com a foice. Chansu ergue a foice sobre o hamster apavorado, dizendo: "Acho que não posso evitar ser um apóstolo também." O hamster grita de terror enquanto a foice desce. A deusa Ginseng também se encolhe de medo. O hamster e a deusa se abraçam, aterrorizados pela sombra de Chansu. Ambos choram de medo. Chansu se vira bruscamente e pergunta: "O que é isso?" O hamster e a deusa gritam. Um pé monstruoso e sombrio surge das sombras. Chansu se assusta e grita: "O que é isso, sério?" Um monstro sombrio com múltiplos olhos brilhantes paira sobre eles. A deusa e o hamster tremem de medo. Chansu percebe seu erro. "Espere, então essa coisa não era um monstro, eu estava enganado." Ele se decide pensando, então. Ele encara a criatura e conclui: "Eu tenho que derrotar esse cara em vez disso." Ele aperta o cabo de sua foice. Ele avança contra o monstro, pensando: "Não, eu realmente tenho que fazer isso." Com um olhar determinado, ele pensa: "E eu posso ver claramente." Onde atacar? Uma dica do sistema aparece: você pode ativar a habilidade Decapitação. Chansu salta para o ataque. Ele se prepara para desferir o golpe. Com um movimento rápido, ele corta o monstro ao meio. O hamster e a deusa observam a cena, chocados. O monstro se desfaz no ar. Após a batalha, Chansu se aproxima da deusa e do hamster. Ele pensa olhando para o hamster: este pequeno, naquele breve momento ele protegeu a deusa. Ele se ajoelha e se curva em um pedido de desculpas. O hamster e a deusa parecem confusos. O hamster lhe dá um sinal de joinha. Chansu sorri aliviado. O hamster comemora, radiante de felicidade. Uma janela do sistema aparece diante deles. A mensagem do sistema diz: pelo efeito da habilidade, a cabeça é transferida automaticamente. Caça ao Oni Imortal 1. Chansu reflete, um nome meio assustador para algo tão fácil em. Outra dica do sistema surge: tributos transferidos estão ligados à deusa. Ele se vira para olhar a deusa. Ele percebe que a deusa está mais brilhante e pergunta: deusa?" Ele se anima e diz: "Se continuarmos repetindo isso, você retornará à sua forma abundante." Ele sai correndo declarando: "Vou caçar mais, deusa." Ele encontra um grupo de monstros idênticos ao anterior. Ele para ao ver uma janela do sistema e pergunta: "HM?" A dica do sistema informa sobre a existência de pontos não identificados usados para recursos do sistema, sem troca entre jogadores. Ele analisa as informações recebidas. Ele decide que sua prioridade é derrotar os monstros. Ele encara os monstros. Ele se prepara para lutar. Ele pensa: sorte que tem uma habilidade, forte mas não difícil de usar. Ele avança pensando: além disso, monstros de lama são tão lentos. Ele ativa sua habilidade e ataca os monstros. A dica do sistema o instrui: caça monstros para ganhar pontos. Ele continua a caçada com determinação. O contador do sistema marca: caça a Oni Imortal 4. Ele continua caçando na floresta. O hamster, agora em seu ombro, comemora a vitória. O hamster o cutuca animadamente. Chansu sorri e diz: "Oh, Andol, pare." Vendo o contador em 101, ele se pergunta: "Mas sério, por que o nome Oni Imortal?" Ele retorna para onde a deusa está. Ele a observa e sorri. Ele diz a ela: "Você ficou ainda mais radiante." Ele tem um pensamento pervertido sobre a verdadeira forma dela, o que deixa o hamster constrangido. Ele pensa: nesse ritmo, ela pode recuperar sua verdadeira forma em breve. Ele se recompõe e pergunta à deusa o que fazer a seguir. A deusa o guia até a grande árvore seca. A deusa faz um gesto em direção à árvore. Chansu a carrega até a árvore. A deusa toca o tronco da árvore. Ela gesticula para que Chansu também toque a árvore. Ele obedece e coloca a mão no tronco. O sistema o notifica que ele pode usar a habilidade Bênção da Abundância e que todas as bênçãos consomem pontos. Uma aura verde envolve o hamster, que observa maravilhado.
A deusa também observa a energia fluir. Shansu começa a canalizar a energia. Ele decide, certo, pontos que ganhei caçando monstros. Despejem todos eles. A energia verde revitaliza os galhos da árvore. A árvore volta a ganhar vida. A árvore é completamente envolvida pela luz. A árvore revive completamente, agora cheia de maçãs vermelhas. Shansu e os outros olham para a árvore restaurada. Ele se surpreende ao ver a fruta, uma maçã. Ele colhe uma das maçãs. Impressionado com o tamanho, ele pensa: nunca vi uma na terra. As maçãs sempre foram tão grandes e pesadas. Ele diz a si mesmo: quero comer agora mesmo, mas primeiro. Ele se ajoelha e oferece a fruta. Eu dedico a primeira colheita à deusa. A deusa abraça a maçã feliz. Ele comenta: espero que você volte ao seu antigo eu em breve, mas, honestamente, você é bem fofa assim também. A deusa começa a absorver a maçã. A maçã murcha rapidamente enquanto ela extrai sua essência. Shansu fica chocado com a velocidade da absorção. Ele decide pegar mais frutas, pensando: melhor não ficar do lado ruim dela. Ele chama o hamster: Amdol, vamos comer também. Ele morde a maçã, pensando: tenho que ser cauteloso, mas... Ele se delicia com o sabor e exclama: delicioso. Ele pensa maravilhado: esta maçã é insanamente boa. A deusa os observa de longe. Ela espia por trás da árvore e pensa: o que? A deusa parece surpresa com as ações de Shansu. É narrado que a facção Abundância, responsável pela comida, já foi uma força considerável devido aos seus produtos agrícolas de alta qualidade. No entanto, quando a corrupção começou a absorver outras facções, a Abundância não teve escolha a não ser fugir. A facção Abundância foi atacada por monstros, sem conseguir revidar. Para sobreviver, eles abandonaram seus negócios e se voltaram para a caça de monstros, mas não eram adequados para a batalha. A Abundância estava fadada a cair. A deusa Ginseng pensa que a habilidade decapitar não é para combate, mas uma skill modificada para, ao menos, trazer de volta as cabeças de animais ou monstros mortos. Ela conclui que essa foi a melhor solução que encontraram, já que abundância e guerreiros não combinam. Ela observa Shansu, pensando que talvez não fosse impossível para alguém incrivelmente forte usar a habilidade para lutar. A deusa Ginseng se assusta com o olhar de Shansu. Shansu pergunta educadamente se pode colher mais maçãs, e a deusa se pergunta por que uma criança como ele veio até ela. A deusa decide que, de qualquer forma, Shansu agora é dela e se agarra à sua perna. Shansu pergunta surpreso: deusa? A deusa abraça firmemente a perna dele. Shansu fica apavorado, pensando que ela pode tentar absorvê-lo. Shansu volta com uma cesta de maçãs para o local onde chegou. Ele percebe que a deusa adormeceu em suas mãos. Ele a deita gentilmente no chão. Um barulho repentino assusta Shansu. Ele se pergunta o que foi aquele trovão em céu claro e espera não ter acordado a deusa. Shansu lamenta que seu estômago está reclamando e que apenas maçãs não são suficientes para se sustentar. Uma janela do sistema aparece. A mensagem anuncia: um evento de entrega está em andamento. Shansu lê que o grande evento de invocação de captura de terras em bloco está em andamento e se surpreende por haver eventos. Ele pensa que é melhor dormir um pouco, pois está exausto. Ele cobre a deusa com uma folha e diz a ela para usá-la como cobertor. A cena muda para o templo da circulação. Uma mulher Soujin caminha furiosamente por um escritório. Ela invade a sala de seu superior, assustando-o. O superior pergunta: você e a entrega, por que está aqui? Soujin o confronta irritada. Ela grita que eles não estão ganhando nada com o evento de frete grátis e questiona se ele está sobrevivendo apenas com maçãs, como Shansu. Desesperada, ela pergunta: eu fiz algo errado? O superior a aconselha: tire uma folga, mesmo que seja sob o pretexto de uma viagem de negócios. Ela retruca: eu sei que é porque ninguém mais quer ir na viagem, sabe? Ele a empurra para fora, e ela reclama que vai congelar até a morte em algum reino escondido do nada. O superior se despede enquanto Soujin parece derrotada. Soujin olha para uma longa lista de pedidos e se pergunta por que é tão extensa, lembrando que precisa se preparar para ir a uma área restrita.
Ela se determina, pensando, espero que não seja tudo em vão. Chansu brinca de esconde-esconde, dizendo, posso ver seu cabelo. Amdol está escondido, fazendo barulho. Chansu encontra Amdol mordiscando uma das maçãs. Ele aperta as bochechas de Amdol. Chansu o repreende de brincadeira, você, seu malandro. Chansu se preocupa, o que faremos se continuar assim quando temos uma visita agendada para hoje? Ele pensa que não pode causar uma má impressão no primeiro encontro. Uma explicação do sistema mostra que o mundo é dividido em blocos. Para passar para outro bloco, é necessário um bilhete de movimento diário. Para Chansu, a área ao redor é desolada e a vila mais próxima fica a uma semana de distância. Ele reflete que, por sorte, a entrega leva apenas 2 dias. Deitado no chão, ele espera ansiosamente pela chegada de seu saco de dormir. Ele pensa, para evitar virar uma múmia, preciso aumentar a favorabilidade pouco a pouco. Chansu percebe um grupo de monstros e diz, surpreendentemente, eles até entregam monstros. Eles têm vindo até mim por conta própria desde ontem. Chansu avança para a batalha. Ele ataca os monstros com sua foice. Ele continua a lutar contra a horda. Ele pensa, eu sabia, os movimentos deles estão um pouco mais rápidos. Ele conclui, bem mesmo assim, é apenas em um grau mínimo. Chansu derrota todos os monstros. Soujin chega e observa a cena de cima, chocada. Ela pensa, insano. Chansu e Amdol riem vitoriosamente após a batalha. É apresentado o monstro Undead Ghoul. Mais ghouls mortos-vivos emergem da terra. É explicado que a criatura lança uma maldição em seu alvo, causando seu colapso. Chansu luta ferozmente contra os ghouls. Observando de longe, Soujin se pergunta, chocada, quem é esse desgraçado maluco? Soujin reflete, eles não têm medo das consequências, e não parecem estar purificando a maldição. Ela continua a ponderar, assustada, não me diga. Ela o observa lutar e pensa, mas, por que um mestre da espada estaria lidando com maçãs? Bem, não é bem uma espada. Soujin decide ir embora, pensando, não vamos provocá-lo, quem sabe o que acontecerá se ficarmos do lado ruim dele. Após a batalha, Chansu verifica uma janela do sistema. Ele sorri, satisfeito com o resultado na janela do sistema. Ele calcula, custa 1.000 pontos por maçã para a bênção, então devo conseguir fazer até 100 hoje sem problemas. Ele olha para um templo distante e conclui que o lugar deve ser um bloco de jackpot de pontos. Soujin chega e surpreende Chansu. Ela se curva em saudação. Soujin se apresenta formalmente. Meu nome é Ai Sujin, da Circulation Trading. Seu pacote chegou. Chansu a cumprimenta e pergunta como ela o encontrou. Ela pensa, você meio que se destacou, ele trata ghouls como brinquedos. Não posso baixar a guarda. Soujin reafirma para si mesma que não deve baixar a guarda. Ela avista Amdol e pensa, encantada, o que é essa bolinha de marshmallow? Completamente apaixonada por Amdol, ela pensa repetidamente, eu quero tocá-lo, eu quero beliscá-lo. Ela tenta se recompor, mas ainda pensa, eu quero tocá-lo. Soujin se aproxima sorrateiramente, tentando chegar perto de Amdol. Ela continua observando Amdol com admiração. Amdol parece notar o olhar dela e se recompõe. Enquanto caminham, Chansu parece não notar a obsessão de Soujin por Amdol. Soujin fica impressionada com a macieira e pensa, isso é realmente uma macieira, o tamanho desta árvore. Chansu oferece uma maçã gigante para Soujin. Ela pega a fruta e pensa, chocada, não é só a árvore, isso é mesmo uma maçã. Ela hesita antes de morder, pensando, mas quando a fruta é muito grande tende a perder sua doçura, será que é só aparência? Ela morde a maçã. Seus olhos se arregalam com o sabor. Ela devora a maçã, pensando, não é só doce, a quantidade perfeita de acidez cria uma harmonia perfeita. Ela calcula o valor da fruta. Um sabor deste nível deve valer pelo menos 50.000. Não, se eu jogar minhas cartas direito, posso conseguir mais de 100.000 de ouro. Ela se vira para falar com Chansu. Ela o encara com uma expressão séria. Chansu espera a avaliação dela, um pouco nervoso. Soujin faz um sinal de 2 com os dedos. Ela diz o preço 20.000. Soujin reafirma o valor de 20.000 com uma expressão confiante.
Shansu e Amdol gritam de surpresa. Shansu pergunta incrédulo, elas são tão caras assim? Sojin pensa que não pode enganar um cliente em potencial. Ela se lembra de Shansu lutando e pensa que é melhor ser honesta, pois só tem uma vida. Shansu tenta processar a informação. Sojin afirma, eu acredito que esta maçã tem um valor ainda maior. Ela prepara um contrato formal. Ela propõe a Shansu, gostaria de pagar o saldo restante com um contrato formal, o que acha? Shansu aceita a caneta para assinar. Ele analisa o contrato antes de assinar. Ele sorri satisfeito com os termos. Sojin fica surpresa ao ver uma alteração que Shansu fez no contrato. Shansu sorri explicando sua decisão. Ele explica que quer fazer negócios a longo prazo com alguém honesto como ela. Sojin fica comovida com a confiança dele. Ela sorri aceitando a parceria. Eles apertam as mãos e ela agradece pelo contrato. Sojin começa a entregar os itens encomendados. Ela entrega a Shansu as sementes, comida e utensílios de cozinha que ele pediu. Ela lhe entrega um ninho com ovos, dizendo, é um presente da Circulation Trading para comemorar nosso acordo. Ela acrescenta que, como ele já cria um familiar, talvez não precise, e pensa em como Amdol é fofo. Sojin se desculpa por confundir Amdol com um familiar, achando-o amigável demais para um monstro. Ela explica sobre os ovos. Quanto mais pontos você infundir através de uma bênção, mais forte será o familiar que nascer. Eles finalizam os detalhes do acordo. Shansu informa que planeja cultivar outras coisas e que sua produção será de cerca de 50 maçãs por dia. É narrado que eles coordenaram o ciclo de fornecimento e a quantidade, concluindo o primeiro negócio. Sojin pensa em comprar um armazém. A deusa Ginseng descansa confortavelmente em uma almofada. Shansu conversa com a deusa, pensando que, embora Sojin pareça uma boa pessoa, é sempre melhor ter cuidado. Shansu está sentado no chão com seus novos suprimentos. A deusa Ginseng o observa com curiosidade. A deusa Ginseng abraça feliz os ovos de familiar que ganhou. Shansu olha para os ovos e pensa, se eu quiser usar uma bênção no ovo do familiar, precisarei de mais pontos. Ele decide, primeiro preciso conseguir mais clientes regulares. Uma notificação de vote no seu monstro aparece, com o Undead Goal 101 em primeiro lugar, para o nojo de Shansu. Shansu sorri com confiança, satisfeito com seu progresso. Ele reflete, as coisas estão indo melhor do que eu esperava, haverá mais por vir, mas não tenho medo. Shansu sorri animadamente e diz para si mesmo, na verdade estou ansioso por isso. Em outro local, fatias de maçã são apresentadas em um escritório. O superior de Sojin prova uma fatia da maçã. Sojin relata a situação para seu superior. O superior come a fatia de maçã com uma expressão pensativa. Ele comenta que Shansu derrotou mais de 100 ghouls, arrancando apenas suas cabeças. O superior teoriza que Shansu deve ser um mestre da espada em treinamento, se autoimpondo desvantagens. O superior se prepara para pegar outra fatia. Sojin segura o pulso dele, impedindo de pegar a última fatia. Eles discutem sobre a última fatia de maçã, cada um reivindicando-a para si. De volta ao seu acampamento, Shansu usa sua bênção nos ovos e se pergunta, que tipo de criança será? Uma criança fofa, uma criança trabalhadora. Shansu, Amdol e a deusa Ginseng observam os ovos brilharem com energia. Um dos ovos começa a rachar, Shansu exclama, ou está rachando. O ovo eclode em uma luz brilhante, e Shansu pensa com entusiasmo, familiar de Hank SSS. Um pintinho fofo choca de um ovo. Shansu fica chocado e lamenta seus 120,000 pontos gastos, perguntando, um pintinho. Ele observa o pintinho e pensa, desapontado, é um pouco grande para um pintinho. Ele não vai simplesmente virar uma galinha, eu esperava um trabalhador. Shansu considera, devo apenas criá-lo e comê-lo. Ele decide nomear o pintinho. Olá, a partir de hoje seu nome é Ari. Ari observa o segundo ovo começar a chocar. Shansu diz esperançoso, desta vez é melhor que seja um trabalhador. Um porquinho choca do segundo ovo. Shansu se desespera, questionando, por que eu continuo recebendo ingredientes de comida. Em uma cena noturna, Ari e um novo porquinho dormem juntos.
A deusa Ginseng os observa com uma expressão triste. Ari e o porquinho acordam assustados. A deusa Ginseng os encara com um olhar sério. Shansu olha para os dois familiares com um olhar ameaçador, pensando como eu deveria usar esses dois. Eles ficam aterrorizados. A deusa parece contar uma história para Ari e o porquinho. Os dois familiares continuam apavorados. Na manhã seguinte, Shansu se espreguiça do lado de fora. Shansu ataca um enxame de monstros, dizendo: "Bom dia, meus queridos clientes." Ari e o porquinho observam a luta. Eles gritam de susto ao ver a batalha. Eles observam o ataque de Shansu. Ari pensa, então isso é decapitar. Shansu se prepara para continuar o ataque. Os monstros são derrotados. Ari diz ao porquinho: "Agora que penso nisso, o apóstolo estava lambendo os lábios para nós." O porquinho responde assustado: "Ele estava." Eles imaginam Shansu dizendo: "Acho que vou comer frango de novo pela primeira vez em um tempo." Ari grita internamente: "Tenho certeza disso." O contador do sistema mostra: Caça ao demônio imortal 202. Shansu parece satisfeito após a batalha. Ele ouve um barulho atrás dele. Ari e o porquinho se aproximam e Ari diz: "Oh apóstolo, você trabalhou duro, deve ter sido difícil." O porquinho entrega uma toalha para Shansu. Shansu pega a toalha surpreso. Shansu oferece fatias de maçã aos familiares e pergunta: "Aqui querem um pedaço?" O porquinho aceita animadamente. Os dois comem as fatias de maçã. Shansu os observa com um sorriso malicioso. Ari repreende o porquinho: "Pare de comer, porco, você vai virar uma barriga de porco com cheiro de maçã." O porquinho desmaia de susto. Ari come a maçã e pensa, impressionado: "Uau, o aroma, ele gastou pelo menos 500 pontos nisso, ele é louco, isso é o que um apóstolo normal ganha em um dia." Ari devora avidamente sua fatia de maçã. Shansu despeja uma tigela de arroz para eles. Ari encara a comida e pensa, determinado: "Eu não sou como aquele porco, eu absolutamente não vou virar frango frito." Ari e o porquinho comem o arroz. Uma ilustração mostra Shansu e seus familiares trabalhando na fazenda. Uma ilustração mostra Shansu e seus familiares cuidando de uma planta. Uma ilustração de Shansu e Amdol fazendo um sinal de joinha. Shansu planta sementes e diz: "Certo, perfeito." Ele percebe a presença de um monstro. Ele vê um monstro dourado e se pergunta: "Pintinhos gostam de coisas brilhantes." Ari e a deusa Ginseng seguem Shansu. A deusa Ginseng olha para um fertilizante. A deusa absorve o fertilizante e Shansu pensa: "Eu nunca vou me acostumar com o jeito que ela come." O porquinho também come o fertilizante. Ele pensa: "Gostoso, gostoso." Ari também come o fertilizante. Depois de comer, Ari e o porquinho deitam de barriga cheia. Ari chora com dor de estômago. Shansu observa seus familiares. É mostrada a fachada de uma loja de departamentos. O superior de Soujin analisa alguns relatórios. O superior observa uma multidão na loja. Ele nota que, apesar da multidão, ninguém está comprando o produto. A maçã Imperador está em exibição, decorada com pó de ouro e pena de pássaro de inverno. Ele pensa: "Eu as embalei de forma super chique, mas o preço está assustando as pessoas." Ele se lamenta: "Não posso fazer uma degustação, se eles comessem uma, entenderiam." Ele ouve um funcionário agradecer a um cliente pela compra e fica surpreso. A multidão comenta que alguém está comprando todas as maçãs. O superior pergunta o que está acontecendo. Ele pergunta a um funcionário qual é o alvoroço. O balcão de vendas está vazio. A multidão reconhece o homem que comprou as maçãs. É agudo, é o Juan, certo? O superior fica chocado. A multidão identifica o homem como Juan, o pioneiro do treinamento com desvantagens e o mestre da espada inigualável. Juan morde uma maçã e diz: "Delicioso." O superior pensa: "Isso é um grande furo." O superior de Soujin, Hugh, entra em pânico ao ver as notícias sobre Juan e a maçã, com manchetes dizendo que a comida que o tornou um mestre da espada finalmente chegou ao mercado. Ao telefone, Hugh nega veementemente as alegações, gritando: "É claro que não." O telefone não para de tocar, aumentando o estresse de Hugh. Ele continua a atender às chamadas, visivelmente sobrecarregado. Frustrado, ele grita com alguém do outro lado da linha.
Shansu reflete que já se passou uma semana e ele está vivendo uma vida bastante abundante. Shansu se prepara para cozinhar. Feliz, Shansu exibe uma batata e uma batata doce que colheu. Shansu cozinha com habilidade, impressionando Amdol. O porquinho Doji chama a atenção de Shansu. Doji baba, mostrando que está com fome. Shansu cede e alimenta Doji, dizendo: tudo bem, aqui coma pelo menos isso. Soujin chega ao local. Soujin e Shansu se cumprimentam. Os familiares se juntam para esconder e proteger a deusa de Soujin, a forasteira. Soujin, animada, começa a conversar com Shansu. Ela traz boas notícias, mostrando em uma tela, esgotado por 2 dias seguidos. Shansu reage com um choque de alegria, sem conseguir acreditar. Shansu pensa: maçãs aqui nem são consideradas caras, existem tantas pessoas ricas. Ele calcula seus ganhos. Com sua parte de 30%, ele receberia 60.000 de ouro por maçã, totalizando 3 milhões por dia. Shansu fica chocado ao perceber que isso significa uma renda anual de 1 bilhão. Ele se imagina vivendo uma vida de bilionário. Com esse dinheiro, ele acredita que poderia finalmente encontrar pistas sobre seus pais. Apesar da excitação, Shansu expressa uma preocupação. Ele expressa sua dúvida: elas podem ser populares agora, mas não há como continuarem vendendo a 200.000 de ouro para sempre. Soujin ouve a preocupação dele. Soujin o tranquiliza, explicando que, embora pareça muito para os padrões da Terra, o mercado atual é vasto como a China já foi, então não há motivo para preocupação. Ela o segura com intensidade, prestes a fazer um pedido. Shansu ri, sem graça com a aproximação dela. Extremamente empolgada, ela pergunta se as outras colheitas dele são tão deliciosas quanto as maçãs. Shansu serve as batatas cozidas para ela experimentar. Ela adora o sabor e exclama: doce. Ela nota que com um pouco de sal, a combinação fica perfeita. Aliviado com a reação positiva, Shansu oferece mais pratos. Eu também preparei geon e batatas fritas. Ela continua comendo, achando tudo delicioso demais. Ela elogia a comida, dizendo que poderia ser servida em um restaurante de luxo. Por fim, Shansu apresenta batatas doces assadas. Os familiares Doji e Ari correm para Shansu pedindo comida também. Doji grita animadamente: eu também, eu também. Shansu alimenta os dois, brincando: Ari, por que você é tão magro? Doji, você roubou a parte do Ari, não foi? Amdol se aproxima de Soujin. Soujin finalmente consegue acariciar Amdol e se derrete: tão fofo, tão fofinho. Soujin agradece pela refeição deliciosa enquanto acaricia Amdol. Shansu reflete que não pode gastar todos os seus pontos apenas em agricultura. Soujin então pergunta: posso pedir para você focar nas maçãs em vez disso? Ela explica que, como todos os apóstolos são coreanos e influenciam a cultura, colheitas comuns não venderão por preços altos como as maçãs. Ela se curva e implora para que ele considere focar nas maçãs. Ela se arrepende imediatamente, pensando que o pressionou demais depois de todo o esforço dele e da refeição que ele ofereceu. Para sua surpresa, Shansu concorda em aumentar a produção de maçãs. Shansu pensa que não há necessidade de seguir o caminho mais difícil, mas valeu a pena tentar, já que ela gostou da comida. Soujin agradece a ele radiante. Mais tarde, Shansu caminha pela terra com Ari e Doji seguindo-o. Doji resmunga: não é como se pudéssemos realmente fazer alguma coisa. Ari responde irritado que eles não podem simplesmente pedir para o hamster tonto fazer tudo. Shansu se pergunta por que eles o seguem por toda parte e começa a suspeitar que talvez sejam do tipo combate. De repente, um monstro aparece atrás de Ari e Doji, que gritam de terror. Shansu reage com irritação. O monstro ameaça Doji. Shansu grita para Doji sair do caminho, preocupado que está muito longe para ajudar. Ele lança sua foice em direção ao monstro para proteger Doji. Ele teme que o arremesso tenha sido curto demais. No entanto, o ataque se expande em uma onda de energia, destruindo o monstro. Shansu fica surpreso, percebendo que o alcance de sua habilidade aumentou. Ele se pergunta: a habilidade acabou de ser aprimorada. Ele analisa a melhoria no ângulo e posicionamento da foice.
E na velocidade, enquanto desfere um novo ataque poderoso contra outros monstros. Uma janela do sistema confirma: decapitação em massa foi ativada. O alcance da habilidade decapitar foi expandido. Shansu estranha o nome, mas decide tirar vantagem da nova habilidade. Ele sorri, percebendo que agora pode atrair ainda mais monstros. Ele elimina o resto dos monstros com facilidade, para o terror de Ari e Doji. Aterrorizados, Ari e Doji correm para a deusa, gritando que algo terrível aconteceu. Ari tenta se acalmar para explicar a situação à deusa preocupada. A deusa fica chocada ao ouvir o nome da nova habilidade, Massa, o quê? Ela imagina Shansu como um ceifador demoníaco e fica apavorada. Doji, o porquinho, se assusta com a nova habilidade de Shansu e se pergunta se ele é o ceifador do inferno. A deusa Ginseng tem uma súbita percepção. A deusa se dirige a Ari e Doji. Ari dá um tapa em Doji, chamando de idiota. Ari e a deusa observam Doji, que foi nocauteado. A deusa explica que decapitação é uma modificação da habilidade colheita e lembra que ela evoluiu para ter efeito em área. Ela conclui que a habilidade decapitação evoluiu da mesma forma para uma versão em massa. Ari e Doji ficam chocados, e Ari comenta que tal evolução só é possível para apóstolos em seu primeiro ano. A deusa expressa sua gratidão por Shansu, reconhecendo que seu crescimento extraordinário garante a segurança deles. Ela o chama de uma criança pela qual ser grata. A deusa sorri, emocionada e aliviada. Ela acaricia a cabeça de Ari, dizendo para não se preocupar, e ele se desculpa. Shansu retorna e cumprimenta a deusa. A deusa pensa consigo mesma que quer falar com seu apóstolo, mas não sabe por onde começar. Ela decide apresentar os outros como seus familiares. Os três correm em direção a Shansu, que fica confuso. Uma janela do sistema informa que o deus da abundância concedeu uma nova habilidade a Shansu. A janela oferece duas opções de habilidade: promessa de abundância e comunicação. A deusa sorri, confiante de que seu apóstolo escolherá comunicação para que ela possa aconselhá-lo a evitar lutas perigosas. Shansu se prepara para fazer sua escolha. A deusa pensa com gratidão: obrigada por me escolher. O sistema anuncia que a habilidade promessa de abundância foi adquirida. A deusa, sem saber da escolha, continua sorrindo. Ao perceber o que aconteceu, a deusa fica em choque. Shansu analisa a nova janela de habilidade. Ele pondera que comunicação provavelmente o permitiria falar com animais e plantas, mas não faz ideia do que é promessa de abundância. Ele imagina o pesadelo de ouvir as reclamações e ameaças de plantas e animais. Horrorizado com a ideia, ele decide que é melhor não escolher comunicação. Ele conclui que a ignorância é uma bênção e se vira para fazer sua escolha. Ele seleciona a promessa de abundância. Shansu percebe que todos ficaram desanimados de repente e se pergunta o porquê. Ele decide focar na nova habilidade por enquanto e abre sua janela de status. Ele vê suas habilidades listadas como decapitação e promessa de abundância, notando que a última não tem descrição. Ele pega uma maçã. Ele declara que oferecerá uma maçã à deusa. Shansu oferece a maçã para a deusa. A deusa vira o rosto emburrada. Uma notificação do sistema informa que os pontos usados são contabilizados e devolvidos de acordo com a utilização da habilidade. Shansu entende que mesmo que ela não tenha comido, a oferta contou como o cumprimento de uma promessa, rendendo-lhe pontos. Ele aperta as bochechas de Amdol. Ele se diverte com a reação de Amdol e pensa em tentar com os outros. Ele declara que vai encher a barriga de Doji. Ari e Doji se apavoram. Ele alimenta Doji. Shansu estranha que seus pontos continuam retornando enquanto alimenta Doji. Doji continua com fome, mesmo depois de mais de 10 maçãs, para a incredulidade de Shansu. Shansu lamenta o gasto de maçãs, mas continua alimentando Doji. Soujin chega correndo e chama por Shansu. Ela se curva ofegante na frente dele. Com uma expressão de pânico, Soujin o alerta. Ela diz que ele precisa ocupar e defender seu território, pois alguém pode estar planejando uma invasão. Ela explica que as maçãs se tornaram tão populares que, mesmo com um limite de uma por pessoa, já existem 5.000 reservas.
Shansu fica chocado com a notícia e ela avisa que saqueadores estão se reunindo para tomar seu território. Sojin explica que a área está fora da lei, tornando impossível a prevenção de crimes sem o apoio de alguém. Shansu reflete sobre quem poderia apoiá-lo. Ele conclui que sua única apoiadora é a deusa. Ele se determina a proteger seu território, pois se perdê-lo, não apenas a deusa, mas toda a facção da abundância estará acabada. Shansu discute a situação com Sojin. Ele decide ocupar os blocos vizinhos para criar uma base e ficar mais perto da posição de Sojin. Shansu reclama que 5.000 pessoas fizeram reservas sem consultá-lo. Sojin pergunta se ele não sabia. Shansu parece confuso e Sojin sorri. Ela começa a explicar os rumores absurdos que estão circulando sobre as maçãs, deixando Shansu incrédulo. Shansu grita, dizendo que é impossível que qualquer um desses rumores seja verdade. Ele suspira, exausto com a situação. Sojin pergunta com esperança se os rumores não são reais. A cena muda para a fachada de um hospital. Hwan entra em um quarto de hospital, enquanto é secretamente seguido por um fotógrafo. O fotógrafo tira fotos sorrateiramente, sentindo que encontrou uma grande história. No quarto, Ong Eun-soo, o grande alquimista da alquimia, cumprimenta Hwan. Hwan entrega uma caixa de presente para Eun-soo, que está em uma cama de hospital. A caixa contém as maçãs Imperador. Hwan oferece uma maçã para Eun-soo. Eun-soo morde uma fatia da maçã. Eun-soo fica maravilhado com o sabor e exclama: "Isso é insano. Parece que o sabor e os nutrientes foram levados ao limite absoluto." Enquanto comem, Hwan pergunta a Eun-soo sobre a variação de sabor entre as maçãs. Eun-soo analisa a fruta, comentando que seria difícil alcançar tal qualidade mesmo com fertilizantes especiais. Eun-soo repreende Hwan por comer o presente que ele trouxe. Eun-soo liga para a loja de departamentos para encomendar mais maçãs, afirmando ser um cliente VIP. Ele é informado de que as reservas estão suspensas. Eun-soo discute com Hwan sobre a comida. Hwan provoca Eun-soo, que responde afirmativamente, dizendo que tem dinheiro e tempo de sobra. O fotógrafo captura a cena de Eun-soo jogando um travesseiro em Hwan. Uma manchete de jornal anuncia: o grande alquimista Ong Eun-soo teve alta imediatamente após comer uma maçã Imperador. A fruta curou seus efeitos colaterais da alquimia. É realmente uma panaceia. Em um escritório, uma mão bate com força em um telefone sobre a mesa. O superior de Sojin, Hugh, grita furiosamente. Eles estão tentando colocar mais lenha na fogueira. Shansu chama pela deusa. A deusa Ginseng parece chocada. Shansu pede para Doji e Ari protegerem a deusa. Ela pensa, confusa, ele mudou de repente depois de ganhar uma habilidade, mas nem é uma habilidade de combate. A deusa agarra a perna de Shansu implorando: "Você não pode ir, é perigoso." Shansu olha para ela e tem uma ideia. Ele pondera sobre o que alimentar a deusa e decide: chegou a hora da proteína. Ele pensa que nunca teve coragem de comer carne na frente de Ari e Doji. Shansu decide que vai cozinhar carne de qualquer maneira. Ele vai até sua despensa. Ele encontra um pacote de carne que havia pedido e diz: "Achei." Shansu lembra que até mesmo olhar fotos de carne lhe dava água na boca. Ele começa a grelhar a carne. Shansu cozinha alegremente. Doji, o porquinho, baba ao sentir o cheiro e grunhe pedindo comida. Shansu vê a deusa com uma expressão zangada e se pergunta se ela ainda está com fome. Ari avisa a Shansu: "Apóstolo, parece que a deusa está com fome, verifique-a." Shansu oferece um pedaço de carne para a deusa, avisando: "Está quente." A deusa esmaga a carne com o pé e grita: "Não é isso, eu disse para não ir." Shansu se preocupa pensando: estragou, ela não está brava, está. Ele pega um pedaço da carne para provar. Ele come a carne. Ele conclui que falta algo e não tem o mesmo impacto da maçã. Ele pensa que talvez seja por isso que a deusa não quis comer. Shansu deduz que a deusa não gostou do sabor, enquanto ela chora e pensa repetidamente para ele não ir. Ele se despede da deusa e parte. Ari e Doji ficam chocados ao vê-lo partir. Mais tarde à noite, Ari e Doji dormem. Ari sonha em comer mais, enquanto Doji o adverte. A deusa Ginseng os observa dormindo. A deusa senta-se sozinha e triste no templo.
Chansu chega à fronteira cintilante de um novo bloco. Ele confirma para si mesmo: este é o bloco. Ele observa que de longe a fronteira parecia contínua. Ele toca a barreira digital. Uma janela do sistema pergunta se ele gostaria de se mover para o bloco 35N10E. O sistema o notifica que os direitos de viagem são restaurados à meia-noite, e ele acha isso atencioso. Ele acende uma lanterna. Ele entra no novo bloco e se depara com uma selva. Ele olha em volta, surpreso com o ambiente. Ele ouve um barulho e se vira. Ele vê um enxame se aproximando. O enxame é composto por insetos monstruosos gigantes. Ele foge desesperadamente do enxame. Ele se prepara para lutar com sua foice. Ele tenta atacar os insetos, mas percebe que até cortar seus pescoços é difícil. Ele decide que terá que recuar. Ele se depara com monstros mortos-vivos emergindo da água. Ele fica chocado e se pergunta se eles estão ali para protegê-lo. Os mortos-vivos declaram que devem derrotá-lo, e Chansu percebe que terá que lutar ao lado deles contra os insetos. Os mortos-vivos avançam contra os insetos. Chansu observa que os insetos estão sendo detidos pelos mortos-vivos. Ele aproveita a oportunidade para atacar e recuar. Ele consegue escapar do bloco. Ele cai no chão exausto mas seguro. Uma notificação do sistema informa que derrotar monstros crescidos concede pontos de bônus. Ele olha de volta para a batalha dentro do bloco. Ele sorri percebendo que encontrou um jackpot de pontos e que isso muda tudo. Chansu nota que seus monstros regulares estão ficando mais fortes. Ele encara os monstros, afirmando que não pode odiar clientes leais. Enquanto isso, em um escritório, há pilhas de trabalho. Soujin está deitada em sua mesa, completamente exausta. Seu superior, Hugh, também parece exausto com a situação. Hugh grita estressado. Hugh ordena a Soujin, claro, mesmo que uma faca esteja em sua garganta não revele uma palavra. Enquanto ele fala, uma figura com uma espada surge atrás dele. Soujin fica apavorada com a figura. Hugh se vira e vê uma lâmina perto de seu pescoço. Hugh e Soujin entram em pânico com a presença do intruso. Hugh encara o homem que o está ameaçando. Hugh reconhece o homem, mestre da espada Huan. Hugh fica nervoso, imaginando como Huan entrou ali. Huan pressiona Hugh contra a mesa. Huan exige saber a maçã imperial e seu cultivador, onde eles estão agora. Hugh, o superior de Soujin, recua assustado. Ele agarra Soujin, usando-a como escudo enquanto ambos entram em pânico. Outra funcionária grita de medo ao ver a cena com Huan se aproximando. Soujin pensa, desesperada, dizem que não há um sênior em quem se possa confiar de verdade. Hugh, segurando Soujin, diz a Huan: bendito, bendito. Amedrontada, Soujin pensa repetidamente: estou com medo, me deixe viver, não quero morrer. Huan desembainha sua espada e diz: entendo, eu esperava resolver isso pacificamente, mas parece que é impossível. Hugh e Soujin gritam em pânico: nós vamos morrer, alguém me ajude. Huan crava a ponta de sua espada no chão com força. Com a espada fincada no chão, Huan determina a direção, lado leste. Huan declara que usará sua intuição para encontrar o que procura. Huan se vira para sair, deixando Hugh e Soujin confusos. Ela pergunta: Enquanto Huan se afasta, Hugh pergunta a Soujin o que ele quis dizer com isso. Hugh explica a Soujin que Huan já resolveu muitos casos usando apenas esse sentido dele. Soujin duvida: algo assim é possível. Em seu território, Chansu aguarda em frente à entrada do bloco. Chansu lembra do aviso de Soujin de que o mestre da espada o visitaria em breve. Ele espera sentado em um toco de árvore. Uma notificação do sistema aparece: alguém entrou neste bloco. Chansu se levanta, pronto para receber o visitante. Ele olha para a entrada, mas não vê ninguém. Confuso, ele se pergunta onde o visitante está. Ele verifica o sistema novamente, que não mostra nenhum erro. Chansu procura ansiosamente pela área. De repente, ele vê a barreira do bloco sendo rasgada por uma luz intensa e se assusta. Isso é. Chansu fica chocado e pensa: ele rasgou a fronteira do bloco, isso é possível. Uma figura atravessa a fenda na barreira. Chansu reconhece o recém-chegado e pensa: esse é o mestre da espada, Huan.
Huan pergunta, você é o cultivador das maçãs imperador? Chansu confirma e pensa aliviado, ele realmente me encontrou. Chansu se apresenta e pergunta o motivo da visita. Huan afirma, vim comprar maçãs. Huan pede 200 maçãs, mas Chansu, chocado, diz que só pode fornecer 50. Huan aceita as 50. Chansu nota que ele parece um pouco sombrio. Chansu pergunta sobre o preço. Huan confirma o preço de loja de departamento 200,000 de ouro por maçã e diz que está tudo bem. Chansu considera se deveria vender mais, mesmo que seja excessivo. Eles caminham em direção à macieira. Chansu observa a expressão inalterada de Huan e pensa, é essa a compostura de um mestre da espada. Huan olha para as maçãs e pensa, maçãs parecem deliciosas. Chansu se prepara para usar sua habilidade na árvore. Ele ativa a bênção da abundância. Uma maçã brilha intensamente na árvore. Várias maçãs amadurecem instantaneamente. Quando Chansu se prepara para colher as maçãs com sua ferramenta, Huan o interrompe. Huan saca sua espada. Com um movimento rápido, Huan avança em direção à árvore. Ele usa sua espada para cortar e colher as maçãs no ar. As maçãs caem perfeitamente. Huan colhe todas as 50 maçãs em um instante. Chansu pensa, a essa altura isso é mais um bug do que uma habilidade, certo? Chansu recebe uma notificação de que 10,000,000 de ouro foram depositados. Huan guarda seu cartão de pagamento. Chansu o impede de sair gritando, e espere um momento. Chansu percebe que a ajuda de Huan seria muito útil, já que ele pode viajar livremente entre os blocos. Ele oferece a Huan para ver suas outras colheitas. Chansu oferece batatas doces e feijão, mas Huan recusa tudo, dizendo não estou interessado. Quando Huan se vira para ir embora, Chansu entra em pânico pensando, então estou perdido. Chansu o para novamente, gritando maçãs. Ele oferece mais maçãs em troca de ajuda e Huan para. Chansu pensa, ele é estranho, mas não parece uma má pessoa. Chansu propõe, gostaria de pedir sua ajuda, mestre Huan, pagarei em maçãs. Enquanto Huan considera a oferta, Chansu pensa ansioso, esse será que pedi demais. Huan aceita a proposta. Chansu fica visivelmente aliviado com a resposta. Huan faz um gesto de confirmação. Huan assente selando o acordo. Eles viajam juntos. Chansu mal consegue acompanhar a velocidade de Huan e exclama, essa sua velocidade é incrível. Chansu reflete sobre a força de Huan, perguntando-se se há algo que ele tema. Ao entrar em um novo bloco, o pé de Chansu afunda em uma substância pegajosa no chão. Chansu caminha pela floresta exuberante, questionando por que sua própria terra é tão estéril em comparação. Seus pés afundam na água lamacenta. Ele perde o equilíbrio no terreno instável. Uma criatura sombria ataca. Chansu se preocupa, você está bem, mestre Huan? Chansu grita ao ver o monstro se aproximando. Huan o puxa para longe do ataque do monstro com facilidade. Chansu, agora seguro, pensa que Huan é o verdadeiro perigo ali. Ele olha para a criatura e questiona, de qualquer forma isso é um monstro. Chansu percebe que é uma planta carnívora gigante e violenta. Ele se prepara para lutar contra a planta. Uma dica do sistema sugere que ele pode ativar a habilidade decapitação. Chansu diz deixe comigo e ativa sua habilidade, derrotando as plantas. Após a batalha, a área fica mais calma. Soujin chega ao local, pisando na lama. Ela reclama do terreno e pensa que não pode simplesmente instalar uma porta para facilitar o acesso. Ela corre pela floresta. Ela ouve Chansu chamando seu nome. Soujin acena de volta sorrindo. Ela se aproxima para cumprimentá-los. Soujin encontra Chansu e Huan agachados ao lado de uma das plantas monstro derrotadas. Huan observa a planta com atenção. Chansu encontra Soujin e Huan e pergunta, o que está acontecendo aqui? Soujin nervosa grita para Chansu, não foi isso que eu quis dizer. Soujin sussurra para Chansu apavorada com Huan, não foi isso que eu quis dizer, por que você está com essa pessoa? Chansu aliviado após a batalha diz a Huan, finalmente acabou. Huan menciona maçãs, deixando Chansu confuso. Huan expressa interesse no sabor das maçãs cultivadas aqui. Chansu ri e explica que o chão é apenas um lamaçal.
Com um movimento de sua espada, Huan transforma o terreno lamacento. Shansu fica chocado ao ver o solo perfeito e pensa, então é isso que eles querem dizer com clicar para valer. Shansu usa sua habilidade, Bênção da Abundância, para fazer uma planta crescer instantaneamente no novo solo. Soujin, incrédula com a explicação de Shansu, grita, o que você quer dizer com foi assim que aconteceu? Não entendo nada do que você está dizendo. Soujin olha para a nova macieira e pergunta se aquilo é mesmo uma macieira. Ela cheira uma das maçãs e acha o aroma estranho. Soujin examina uma das plantas monstro derrotadas, identificando-a como uma criatura noturna e difícil de capturar. Ela extrai a seiva da planta e fica surpresa com a excelente qualidade. Soujin pergunta se Huan não participou da caçada e Shansu confirma. Animada, Soujin agarra o braço de Shansu e exige, claro que você vai vendê-las, certo? Shansu, intimidado, concorda apressadamente, e eu vou vender, vou vender, vou vender. Soujin comemora, enquanto Shansu se queixa da dor em seu braço. Soujin reflete sobre como Shansu é incrível, sendo habilidoso em combate e agricultura, e se sente feliz por tê-lo conhecido. Ela sonha acordada com os lucros que obterá de todos os produtos de Shansu. Shansu atira de seu devaneio, perguntando se ela precisa de algo. Soujin pede um momento enquanto pega os suprimentos que trouxe. Ela entrega a Shansu uma casa portátil e plantas repelentes de insetos. Soujin fica perplexa com a capacidade de Shansu de cultivar plantas instantaneamente, algo que ela não consegue entender como um simples kit. Chocada, ela se pergunta que tipo de pessoa ele realmente é. No templo, a narração afirma que, apesar da aparência simples, aquele é um dia monumental. Shansu se prepara para comprar a propriedade de seu bloco através de uma janela do sistema. O sistema confirma a compra. Shansu e seus familiares comemoram por terem finalmente alcançado os 100 pontos de propriedade. Shansu celebra ser oficialmente um proprietário, explicando que o processo levou 10 dias devido ao limite de compra. Ele descobre que a compra desbloqueou novas funções, incluindo o sistema de atribuição de características ao bloco. Lendo uma dica do sistema, ele entende que há uma característica que se adequa perfeitamente à sua deusa. O sistema oferece as opções crescimento e morte. Shansu comenta que com sua deusa nunca há um momento de descanso. Ele escolhe a característica crescimento. O sistema confirma a escolha e a área do templo se torna mais exuberante. Shansu sorri, achando a reação de seus familiares fofa. Ele verifica os detalhes da nova característica e vê que ela afeta o crescimento de plantas, animais, habilidades e monstros. Shansu fica chocado ao perceber a implicação do crescimento de monstros. A narração explica que o novo efeito trouxe boas e más notícias. A má notícia, o efeito de crescimento já fortaleceu os espíritos mortos-vivos. A boa notícia, por enquanto eles ainda são caçáveis. A narração conclui que, como os monstros cresceram, a recompensa em pontos também aumentou. Huan aparece de repente e Shansu pergunta surpreso, quando você chegou aqui? Huan pergunta se as maçãs acabaram e Shansu nega incrédulo. Shansu tem um pensamento sombrio, imaginando se Huan vai morrer por comer maçãs em excesso. Shansu pergunta de quantas maçãs Huan precisa, a resposta é 120, mais, se possível. Shansu se oferece para dar uma amostra grátis, já que o sabor pode ter mudado. A narração descreve a tarde pacífica, com os familiares de Shansu fazendo um piquenique. Uma ameaça se aproxima, e a narração questiona se a paz deles durará. Shansu fica chocado ao encontrar a deusa e os outros ali, perguntando por que todos se reuniram naquele lugar. Os familiares olham para Huan e se perguntam quem ele é. Huan sente uma aura incomum vindo deles. Um dos familiares teme que Huan possa ser um açougueiro. O pintinho grita de pânico ao ver a espada de Huan. Huan parece encantado pensando, que sorte, alguns familiares únicos. Shansu se joga na frente dos familiares para protegê-los, gritando para Huan esperar. Huan usa sua espada para colher dezenas de maçãs da árvore em um instante. Shansu, aliviado e irritado, grita com Huan, então você estava colhendo maçãs, custava ter avisado.
Shansu se tranquiliza ao perceber que Huan não reconheceu a deusa, confundindo-a com um simples familiar. Shansu e Huan apertam as mãos, selando um acordo. Com os olhos brilhando com cifras de dinheiro, Shansu pensa: bem-vindo, cliente valioso. Shansu reflete sobre a riqueza de Huan, pensando: o que gastei em maçãs era realmente troco. Por algum motivo, sinto um vazio por dentro. Shansu pergunta a Huan se o seu treino será destrutivo. Huan diz que não. Shansu insiste preocupado, tipo, o chão e o céu vão se partir ao meio ou algo assim. Shansu explica a Huan: quero dizer, eu também não tenho tantos pontos de sobra, referindo-se a criar monstros para o treino. Huan aponta para um canto, indicando que só precisa de um pequeno espaço para treinar. Shansu observa Huan se afastar. Shansu diz a Huan: mas honestamente há outra coisa que eu gostaria em vez de dinheiro. Ele pede a proteção de Huan. A narração explica que a essência do mundo é a captura de território e os conflitos são imprevisíveis. Shansu pensa que ter um dos mais fortes do mundo, como Huan, como guarda-costas seria muito tranquilizador. Ele reforça seu objetivo final: eu tenho que me tornar um retornado. Huan aceita o pedido com uma condição: se você puder aprimorar o efeito de crescimento da habilidade, eu considerarei. Ari e Doji observam a conversa de longe. Ari, irritado, pergunta a Doji sobre o que eles estão falando. Doji responde que parece que Huan vai morar com eles. Shansu pensa consigo mesmo: um mestre da espada nos protegendo, até a deusa ficará satisfeita. Ele vê seus familiares encolhidos e se pergunta: será que são todos tímidos? Shansu tenta apresentar seus familiares a Huan, incentivando-os a dizer olá. Os familiares parecem aterrorizados. Huan os encara com um olhar intimidador. Os familiares fogem gritando de medo. Shansu ri sem graça e comenta: acho que eles não se dão bem com estranhos. Shansu, mudando de assunto, se prepara para fazer seu primeiro pedido a Huan. Eles chegam ao bloco da planta carnívora. Shansu vê Huan comendo e pensa, resignado: lá vai ele com as maçãs de novo. Ele decide: se eu comprar os direitos de propriedade restantes deste bloco, ele se tornará uma terra de abundância. O sistema confirma a aquisição do bloco para a abundância. Huan saca sua espada. Huan de repente para e diz: tem alguma coisa ali. Eles encontram um pequeno gato preto e Shansu pergunta: um gato? Shansu conclui que deve ser um monstro como Amdol, já que nunca viu outros animais na área. Ele pensa que o gato não parece particularmente perigoso. Shansu se aproxima e acaricia o gato, achando macio. O gato ataca Shansu de repente. Shansu recua assustado, pensando: quase perdi 10 anos de vida. Uma notificação do sistema aparece. O apóstolo da negação declarou guerra ao bloco 35N9E. Shansu fica incrédulo: sério, uma declaração de guerra só por fazer carinho na barriga dele. Shansu pergunta a Huan se ele realmente acredita que o gato é o apóstolo. Shansu se pergunta, nervoso: será que vou mesmo lutar até a morte com este gato? Huan explica que, como a guerra foi declarada, inimigos aparecerão na fronteira em breve e serão pessoas. Shansu fica desconfortável com a ideia de matar pessoas, algo que nunca o incomodou com monstros. Huan afirma: qualquer um sob a negação pode ser morto. Shansu hesita. Huan explica que eles vão ressuscitar no templo deles. Shansu pergunta se é como um ponto de salvamento, e Huan confirma. Shansu fica furioso com a injustiça. Ressuscitar, isso não é totalmente injusto, um erro e é o fim para nós, mas eles simplesmente reaparecem. Sua raiva se transforma em determinação. Então eles fazem o que querem porque podem voltar, pois bem, pode vir. Shansu se prepara para a batalha com sua foice. Um portal se abre e monstros mortos-vivos emergem. Logo atrás dos monstros, vários humanos saem do portal. O líder deles grita em um megafone, chamando pelo fazendeiro da maçã imperador. Em outro lugar, Soujin está em um escritório, lembrando de uma conversa: foi o que eles disseram, certo? Soujin reflete: excepcional, o cliente Oshansou é alguém que até um mestre da espada reconhece. Como alguém pode ser tão habilidoso em esgrima e agricultura? Ela pensa em como ele parece estar na casa dos 20 anos, mas já dominou duas disciplinas completamente diferentes.
Ela especula se ele veio de uma convocação anterior ou se possui um artefato. Soujin considera que mesmo os artefatos são difíceis de usar se não houver compatibilidade com o deus do usuário. Ela se joga no sofá e se pergunta o que acontecerá a seguir. Ela ri da ideia de Shansu de repente dizer que está morando com o mestre da espada, achando isso ridículo. De repente, a porta do escritório se abre com um estrondo, assustando-a. É Yun-Soo o alquimista e ele parece furioso. Ele caminha em sua direção e Soujin entra em pânico. O quê? O que foi? Ele acabou de me fuzilar com o olhar, certo, porque ele está vindo para cá. Yun-Soo mostra a ela um tubo de ensaio contendo um líquido rosa. Soujin reconhece, espere, não é a seiva de grama que eu trouxe. Yun-Soo exige, irritado, onde no mundo você conseguiu isso? Soujin, apavorada, começa a chorar. Um portal se abre, liberando um exército de mortos-vivos seguido por um grupo de humanos. Shansu observa os inimigos e pensa que, mesmo com armas, a situação parece controlável. O líder do grupo inimigo exige que o sacerdote e cultivador imperador se revelem. O líder reclama do terreno alagado. Ele grita em um megafone: vamos acabar logo com isso antes que fiquemos cansados, que tal? Escondido, Shansu se pergunta por que os inimigos estão tão desprotegidos. Shansu se sente frustrado com a falta de informação sobre os adversários. Ele se tranquiliza pensando que, pelo menos, tem Rohan ao seu lado. Confiante, Shansu pensa: eu confio apenas no mestre da espada, mesmo que algo aconteça, vai ficar tudo bem, certo? O líder vê Shansu se aproximando sozinho e questiona: qual é a daquele cara? Ele está sozinho. Ele nota a foice de Shansu com desdém. O líder subestima Shansu: você não vê os números do nosso lado, o que planeja fazer com essa foice enferrujada? Os invasores notam que Shansu não está invocando monstros nem preparando um ataque à distância. O líder se identifica gritando: nós somos a negação. Shansu pensa: a negação pode estar longe, mas o mestre da espada está aqui perto. Shansu provoca: se vocês queriam maçãs, deveriam ter ido a uma loja de departamentos. O líder, irritado, pergunta: tem certeza de que pode lidar com o que vem a seguir? Shansu responde com desdém: se espera que eu responda a cada um, vá perguntar para sua mãe. Chocado com o insulto, o líder pensa: acho que ela não está mais neste mundo. Os companheiros do líder o repreendem por ter exagerado no insulto. Shansu tenta se explicar, mas o líder furioso ordena a seus homens: matem-no. Em outro lugar, o alquimista Yun-Soo confronta Soujin: por favor, me diga uma coisa. Ele mostra a ela um frasco com um líquido rosa. Yun-Soo se aproxima de Soujin, que parece assustada. Yun-Soo pensa, determinado: não podemos perder este acordo de jeito nenhum. Yun-Soo explica a Soujin: a seiva que você trouxe mantém uma pureza maior do que o normal. Ele mostra a ela um documento holográfico. Soujin lê o documento enquanto Yun-Soo fala com ela. De volta à batalha, Shansu se prepara para enfrentar os monstros. O líder grita: punam aquele que zomba da negação e da dor. Shansu conclui que a conversa não vai funcionar e decide agir primeiro. O líder fica perplexo com a calma de Shansu, ele nem está tenso porque está tão confiante. O sistema anuncia a ativação da habilidade Decapitação em Massa, e Shansu ataca os mortos-vivos. Shansu sorri, dizendo que a habilidade é perfeita para fatiá-los todos de uma vez. O líder grita, incrédulo: que absurdo é esse? O ataque de Shansu destrói os mortos-vivos instantaneamente. O líder assiste chocado, enquanto seus monstros são aniquilados. Shansu pisa sobre os restos de um esqueleto. Ele pergunta com um sorriso vitorioso: então vocês vão se render, certo? O líder admite a derrota, mas pega um amuleto. Ele usa o amuleto para invocar um monstro: considere-se honrado, avance Heracles. Um monstro gigante e musculoso, Heracles, é invocado. O líder grita: não insulte minha obra-prima. Ele ordena ao monstro: despedace o Heracles. Shansu calcula o custo do monstro: 30 milhões de ouro e 100.000 pontos. Ele compara o valor, pensando: talvez o equivalente a 200 maçãs imperador. Shansu se prepara para o contra-ataque. Shansu desfere um golpe poderoso. O monstro Heracles é derrotado com um único ataque.
Kim Soy, apóstola da negação, repreende o líder. Porque você ficou apenas assistindo, foi você quem avançou com tanta confiança e agora. Kim Soy usa sua habilidade e seu olho brilha em vermelho. Shansu é pego pelo ataque e seu olho se arregala de dor. Uma notificação do sistema informa que o oponente está usando a habilidade negação da vida para amaldiçoá-lo. Shansu percebe, então você é uma daquelas que aparecerá mais tarde em. O sistema exibe uma dica de perigo. Uma mulher de cabelo roxo surge e confronta Shansu, que está subjugado no chão. O homem do coque comemora gritando, sim, é isso. Ele grita para Shansu, você deveria ter conhecido seu lugar, este é o preço por provocar a negação. A mulher de cabelo roxo se irrita com o homem do coque. Ela cerra os dentes com raiva e o apressa. O homem fica irritado com a repreensão dela. Ele se vira e começa a fugir pela floresta. Enquanto corre, ele pensa, sinto o cheiro fraco de maçãs, eu sabia que era aqui. Ele continua correndo, certo de que está perto, é apenas uma questão de tempo agora. O homem para de repente, sentindo a presença de alguém. Ele olha em volta assustado e grita, quem está aí? Alguém está se escondendo aqui. Droga, para onde foram? Ele entra em pânico ao ver um brilho vermelho passando. Em seu olho ele vê o reflexo de um espadachim e pensa, aterrorizado, aquele cabelo vermelho e aquela espada. Não pode ser. Ele reconhece Huan que o ataca. Shansu se encontra em um terraço de uma cidade, desorientado. Ele se levanta confuso, com a mão na cabeça. Ele se pergunta o que acabou de acontecer. Eu estava claramente a lutar contra a negação. Ele se apoia no chão do terraço. Ele se levanta e olha para a paisagem urbana. Ele pensa, mas a paisagem é completamente diferente da terra que eu conheço, e há tantas crianças aqui. Ele se vira ao ouvir alguém chamar seu nome. Uma imagem de seus pais aparece, e eles perguntam para onde ele fugiu e dizem que estavam preocupados. Shansu fica chocado e com os olhos cheios de lágrimas. Ele corre em direção a eles. Chorando, ele os abraça e grita, mãe, pai. Ele soluça, perguntando onde eles estiveram esse tempo todo. Ele segura a mão de sua mãe, que começa a ficar translúcida, e implora para que não o deixem. Com o rosto banhado em lágrimas, ele os observa se afastarem. Ele estende a mão e grita desesperadamente, não vão, não me deixem para trás outra vez, antes de ser puxado para a escuridão. Shansu grita de volta à floresta, ainda chorando pela ilusão. Ofegante ele pensa, isto é apenas um truque daquela mulher. Huan o segura pelo ombro e diz, acalma-te. Shansu se acalma, ainda abalado, enquanto uma aura azul emana de Huan. A mulher de cabelo roxo, Kim Soy, é presa pela aura de Huan e se pergunta, em pânico, por que está o mestre da espada aqui. Shansu se levanta, furioso, e caminha em direção a Kim Soy com uma lâmina na mão. Seu rosto mostra uma mistura de dor e raiva enquanto ele treme. Com a mão tremendo, ele se prepara para atacar, enquanto Huan observa. Huan pisa em uma poça verde e se move para intervir. Com uma lâmina de energia, Huan agarra o pulso de Shansu para impedi-lo. Kim Soy grita de terror, espera. Shansu range os dentes, frustrado por ter sido impedido. O chão sob Kim Soy se transforma em um pântano verde e ela começa a afundar. Huan pergunta, interferi desnecessariamente. Shansu enxuga as lágrimas e agradece a Huan. Huan sugere que voltem por enquanto e que podem limpar os corpos dos monstros depois. Determinado, Shansu diz que vai construir a facção mais forte do mundo, começando por conquistar os blocos vizinhos. Ele pede a ajuda de Huan. Huan sorri e diz, aceito o meu bônus em maçãs. Shansu ri e concorda em dar-lhe muitas. Eles param ao ver um pequeno gato preto deitado de costas no chão. Shansu sorri achando o gato fofo e pergunta, então aquele gato, o que é exatamente? Huan revela seriamente, é um dos 7 grandes desastres, o devorador de territórios. Shansu fica paralisado de choque. Com um sorriso congelado, ele sussurra horrorizado, um desastre. Em uma prisão, o homem do coque recebe uma notificação do sistema, foste derrotado na guerra. O sistema informa que as reparações de guerra serão calculadas com base nos resultados da batalha.
O sistema aplica uma penalidade por diferença de poder e exige o pagamento de 1 bilhão de ouro. Preso, ele grita: que diferença de poder! Ele tinha o mestre da espada do lado dele. O sistema informa que o grupo não tem fundos e que a negação será cobrada. Em pânico, ele se joga contra as grades e grita: eu pago, eu devolvo, não importa o que custe. Ele sente uma presença sinistra atrás de si. 2 guerreiros esqueléticos aparecem na cela. Eles o agarram e começam a arrastá-lo enquanto ele grita: larga-me, larga-me. Uma mulher de salto alto se aproxima. Os esqueletos o jogam aos pés da mulher. Ele a encara assustado. A mulher é Choi Dan-ah, a apóstola de 4ª geração da negação. Dan-ah o ameaça se não queres sofrer um destino pior que a morte. Apavorado, ele gagueja uma explicação. Ele revela: eu encontrei um pomar de maçãs imperador. Dan-ah o questiona, ele insiste que é verdade, pois Huan também estava lá. Ele menciona Qin Sui, Dan-ah se vira bruscamente e pergunta: Qin Sui, então ela também estava lá. Dan-ah se aproxima dele, refletindo sobre a situação. Ela sorri, satisfeita por Qin Sui ter sofrido a dor da morte, e tem uma ideia. Ela levanta o queixo dele com o dedo. Uma notificação do sistema anuncia: a negação solicita negociar com. Dan-ah agarra o rosto dele e diz: leva-os todos contigo e fá-los trabalhar para pagar a dívida. O sistema informa que a parte derrotada será mantida prisioneira até o fim das negociações. Ele gagueja que é impossível entrarem no pomar. Ele a encara, aterrorizado. Dan-ah sussurra uma ameaça sobre o que acontece quando um humano é transformado em morto-vivo. Ela pressiona o polegar contra os lábios dele. Com um olhar cruel, Dan-ah ordena: encontra uma maneira de entrar, não importa como. Shan-Su acha o gato fofo, mas Huan o identifica como um dos 7 predadores. Huan completa a frase, chamando de predador territorial. Shan-Su fica chocado e sem palavras com a revelação. Assustado, Shan-Su se agarra a Huan. Ele se desespera ao ver o gato mordendo algo e grita: por que você devoraria direitos territoriais? Isso é comestível. O objeto que o gato morde é uma escritura de segurança dos direitos territoriais. Shan-Su suspira aliviado ao ver que o gato ainda não comeu a escritura. Ele percebe que as plantas ao redor estão murchando e pensa: não pode ser. Shan-Su estende a mão em direção às plantas murchas. Ele usa sua habilidade Bênção da Abundância, fazendo com que flores cresçam instantaneamente. O gato parece encantado com as novas flores. O gato se esfrega na perna de Shan-Su. O gato rola de barriga para cima e Shan-Su se pergunta se ele está pedindo carinho. Shan-Su faz carinho na barriga do gato, achando-a grande e macia. Ele pensa que, apesar da aparência fofa, não deve se esquecer que o gato é uma calamidade. O gato continua a se aninhar em sua mão. Huan observa a cena à distância. De repente, o gato mia agressivamente para Shan-Su. Confuso com a reação, Shan-Su hesita. O gato parece exigir uma explicação e Shan-Su pensa: é mais parecido com um humano do que uma pessoa. Shan-Su tenta acalmá-lo com elogios, porque seu pelo é lindo como o céu noturno e seus olhos me lembram a lua. O gato parece não se impressionar com o elogio. Shan-Su sorri achando que o elogio funcionou, enquanto Huan parece constrangido. Shan-Su percebe que sua tentativa de bajulação falhou. Uma notificação do sistema anuncia: você venceu a guerra. O sistema informa que ele receberá uma compensação de 1 bilhão como prêmio. Shan-Su sorri com a notícia da recompensa. O sistema notifica que a facção Negação solicitou negociações e que o perdedor será mantido prisioneiro até o fim do processo. Shan-Su reage à notícia com um olhar sério e determinado. À noite, Shan-Su está em um terraço enquanto seus familiares dormem. Ele parece pensativo. Ele se lembra da visão de seus pais que teve durante a maldição. Determinado, ele cerra o punho. Seu rosto mostra uma mistura de tristeza e resolução. Ele acaricia a mandrágora adormecida. No dia seguinte, Shan-Su está sentado a uma mesa, parecendo cansado. Ele se dá um tapa para se animar. Huan está sentado à mesma mesa, comendo uma maçã. Shan-Su desaba sobre a mesa exausto. Perto dali, seus familiares comem batatas. Shan-Su grita irritado com Huan:
comendo qualquer coisa menos maçãs. Chansu segura a cabeça exasperado. Huan oferece um pedaço de maçã a Chansu. Chansu recusa, pensando que Huan, como mestre espadachim, pode se cuidar. Huan diz: se você não comer, eu como. Os familiares rolam no chão, satisfeitos após a refeição. Chansu se agacha para observar a mandrágora. A mandrágora e os outros familiares parecem aterrorizados. Chansu reflete que Huan não sabe a verdadeira identidade da deusa e espera ser perdoado por sua informalidade. Ele decide que terá de explicar a situação aos familiares mais tarde. Huan bebe algo tentando manter a calma. O familiar porco coloca óculos escuros. O porco comenta: oink, isso não é só cavar. O pintinho ataca o porco. O pintinho parece estar fazendo uma massagem no porco. O pintinho ataca o porco violentamente. Chansu se vira para a mandrágora corada e se pergunta o que fazer. Ele a chama de Sha-ai. A mandrágora fica agitada ao ouvir a palavra deusa. Chansu percebe que a deusa sabia da guerra, mesmo ele tendo escondido para que ela não o proibisse de sair. Ele acaricia a mandrágora para confortá-la. Huan se aproxima, dizendo que tem algo para lhe contar. Chansu o segue para que possam conversar. Os familiares choram dramaticamente sobre o porco derrotado. Chansu pega um item de sua bolsa. O hamster o observa com curiosidade. Ele revela um transportador de hamster, um item que permite levá-lo para qualquer lugar. Feliz, o hamster entra no transportador, que Chansu prende em seu cinto. Chansu e Huan se preparam para partir, com o hamster em seu novo transportador. Chansu usa um portal para viajar, carregando seu hamster. Ele pensa: agora, mesmo sem passe de transporte ou Huan, não terei problemas para me locomover. Que sorte! Ao chegar no novo local, uma voz o chama. Soujin o cumprimenta: ah, você chegou cedo, enquanto acaricia um gato preto. Chansu sorri, revelando que trouxe Huan com ele. Soujin fica chocada ao ver Huan. Huan já está comendo uma maçã. Soujin parece exausta com a situação inesperada. O gato preto se esfrega afetuosamente na perna de Chansu. Chansu apresenta o gato a Soujin, o nome dele é Céu Noturno. Chansu também mostra seu hamster Ami para Soujin. Chansu nota que algumas plantas próximas estão murchas. Ele coloca a transportadora do hamster no chão enquanto Soujin observa. O hamster corre em sua bola de exercícios perto do gato. O gato preto observa o hamster com curiosidade. Chansu pensa sobre seus negócios. No momento, tenho 443 clientes regulares. Chansu pergunta a Soujin: se for outro bloco, onde? Soujin parece preocupada com a pergunta dele. O hamster se depara com uma criatura sombria e babona. O hamster grita apavorado. Soujin se lembra do aviso: ele disse que não é um monstro, mas um dos 7 grandes desastres. Soujin sorri, parecendo ter uma ideia. Ela agarra o pulso de Chansu com força. Soujin o arremessa violentamente. Chansu é lançado contra o chão, abrindo uma pequena cratera. Soujin grita furiosa que o desastre pode destruir não apenas os direitos de propriedade, mas os próprios blocos. Caído, Chansu sorri sem graça. Soujin questiona Chansu sobre como ele pretende lidar com a criatura. Uma notificação do sistema mostra um gasto de 200.000 pontos para proteger o território. Outra notificação mostra um gasto de 10.000 pontos em plantas. O território é protegido com sucesso. O sistema informa que as plantas renderam 200.000 pontos. Chansu toca a raiz de uma grande árvore. Ele se vira abruptamente, alertado por algo. Soujin o observa enquanto ele diz que algo quebrou. Chansu ouve o som de seu hamster. Ele corre gritando pare, ao ver o gato perseguindo Ami cuja transportadora está quebrada. O gato captura o hamster com a boca. O gato dá uma patada no hamster. Chansu implora ao gato, que de repente se torna dócil e se esfrega nele. Huan assiste a cena de longe. Huan continua comendo sua maçã. Chansu mostra o hamster que está bem para Soujin e diz: você se assustou, não foi? Chansu conversa com Soujin. Soujin fala sobre a posse das maçãs imperador. Chansu ri, achando a preocupação exagerada por apenas algumas maçãs.
Soujin o repreende, mencionando o que um vigarista disse. Shansu fica surpreso com a informação. Soujin explica que o impostor usou uma maçã falsa para se passar pelo apóstolo da abundância. Ela suspira dizendo que alívio. Soujin olha para Shansu com atenção. Shansu fica com uma expressão séria. Ele cerra o punho pensando, havia outro apóstolo além de mim. Shansu reflete sobre o impostor e se dirige a Soujin para agir. Com o rosto sombrio, Shansu parece ter tomado uma decisão. Soujin ouve com uma expressão preocupada. O hamster em seu ombro tenta chamar sua atenção. Shansu revela sua identidade, o apóstolo da abundância. Soujin fica completamente chocada com a revelação. Soujin o agarra, implorando para que ele faça algo. Shansu pega uma maçã imperador. Ele segura a maçã oferecendo-a. Huan se assusta ao ver a maçã. Huan olha para a maçã com desejo intenso, pensando, 100 maçãs. O membro da negação Pur anda por um beco escuro. Ele planeja para persuadir Huan e seu discípulo, preciso de mortos-vivos. Pur se lamenta por sua falta de recursos, comparando um apóstolo sem mortos-vivos à comida sem seu ingrediente principal. Ele reclama que mortos-vivos de baixa qualidade só atrapalhariam. Pur abre a porta de uma loja. O lojista o cumprimenta, chamando de Senhor Quebrado. Pur fica visivelmente irritado com o apelido. Ele entrega um documento ao lojista. Pur inspeciona um cristal negro com dificuldade. Pur discute com o lojista, lembrando que pagou um extra pelo item. O lojista pega o cristal de volta de forma brusca. O lojista parece insatisfeito com o preço. Pur parece derrotado. O lojista olha para ele, parecendo ter uma ideia. O lojista faz uma proposta a Pur. Ele levanta o dedo, explicando uma condição. O lojista sorri, confiante em seu plano. Pur reage com surpresa à proposta. Um sorriso malicioso surge em seu rosto. Ao sair, Pur agradece pelo extra e o lojista o convida a voltar. Pur pisa firme no chão e pensa, finalmente encontrei. Com o capuz abaixado, Pur corre com um olhar maníaco e determinado. Um homem de cabelos escuros grita com raiva. O grupo da negação, incluindo Pur e seus esqueletos, comemora ajoelhado no chão. Shansu reage chocado, perguntando, isto é uma piada? Huan segura uma maçã enquanto Shansu observa. Shansu cede e diz, não deixa para lá, por favor aceita muitas maçãs. Pur, o homem de coque, dá uma risada maliciosa. Um homem, o apóstolo impostor, está amarrado. Shansu se surpreende com a rapidez da captura e pensa, já, com as restrições do bilhete de movimento e a distância, parece que eles foram apanhados logo após a recompensa ser anunciada. Ele conclui, com 100 maçãs imperador, as coisas realmente andam depressa. O prisioneiro se debate, gritando para ser solto, enquanto Shansu sente a energia da abundância nele. Shansu confirma para si mesmo que está sentindo a energia da abundância. Um esqueleto segura o prisioneiro, que continua a gritar. O prisioneiro, confuso, pergunta por que Shansu não o solta, pensando que ele é apenas um tipo comum. O prisioneiro olha para Shansu com raiva. Shansu se aproxima com o rosto sombrio, enquanto Huan come ao fundo. Shansu ameaça o prisioneiro com uma foice e o homem zomba, quando nem sequer me podes matar. A lâmina da foice é pressionada contra o pescoço do homem. Shansu, com o olho brilhando, pensa, mesmo agora consigo ver exatamente onde e como te cortar. O prisioneiro fica apavorado com a ameaça de Shansu. Shansu tem uma visão de Pur, o homem de coque, oferecendo-lhe uma coroa de flores, e pensa que ele se parece com um veterano. Shansu segura a coroa de flores pensativo. Ele se questiona, então não era uma energia vinda do artefacto, então aquele tipo. O prisioneiro grita que a coroa é dele, e Shansu pensa, pensar que um desgraçado como este é realmente o meu veterano. Shansu cerra o punho, furioso, percebendo que foi por causa de alguém como ele que a abundância acabou naquele estado. Para espanto do prisioneiro, Shansu coloca a coroa de flores na própria cabeça. O prisioneiro fica corado e confuso com a ação de Shansu. Shansu, usando a coroa, olha para o lado com uma expressão séria. Com um sorriso forçado, o prisioneiro pergunta o que ele quer. Shansu encara o prisioneiro, que grita com ele.
Shansu se irrita e grita, isso mesmo, as maçãs e o templo, até os monstros, foi tudo graças a mim. O prisioneiro se lembra de como estava perdido e desesperado, e acusa Shansu de não saber nada sobre isso. Shansu se acalma, pensando que aquilo não é algo que um único apóstolo poderia fazer sozinho. Ele se aproxima do prisioneiro e pergunta, quem é? Shansu continua a interrogar o homem assustado. Shansu o questiona, mas abandonaste o teu próprio Deus e partiste. O prisioneiro explica que foi expulso para aquele lugar remoto. Shansu levanta a foice e diz, ouvi bem as tuas últimas palavras, vai em paz. O homem grita desesperado, espera. Shansu balança a foice em direção ao pescoço do homem. O prisioneiro se encolhe de medo. Shansu encara o homem com a foice na mão. Ele apenas bate com o cabo da foice na cabeça do homem, que grita de surpresa. Shansu admite para si mesmo que também foi enganado. O homem chora e implora por sua vida. Shansu acerta o homem na nuca, nocauteando-o. Com o prisioneiro desmaiado no chão, Shansu guarda sua foice. Ele pensa, por mais que eu quisesse rebentar-lhe a cabeça agora mesmo. Shansu reflete, mesmo que seja um mundo de jogo, não consigo imaginar-me a magoar uma pessoa real. Um brilho vermelho aparece no céu acima de Shansu. Uma notificação do sistema aparece, ó Deus da negação sugere que te convertas. A mensagem continua oferecendo matar o homem por ele se Shansu se tornar seu apóstolo. Shansu reage chocado. Shansu fica irritado, pensando, eu nem sequer tinha a intenção de o matar, fazendo parecer que não o posso matar por causa de alguma restrição. Shansu parece desconfortável com a situação. Pur olha para Shansu, que se vira, sentindo a sua presença. O deus da negação continua a tentar persuadi-lo, questionando as suas razões. A mensagem insiste que Shansu é o talento que deve se tornar o apóstolo da negação. Promete-lhe um poder incomparável se ele se converter. A entidade sugere que ele experimente por apenas um mês, mas Shansu grita, eu disse que não. Shansu percebe que, para o Deus poder enviar uma mensagem, ele deve estar conectado a Pur de alguma forma. A aura sombria ao redor de Pur e seus homens se dissipa. De repente, Pur e seus homens começam a aplaudir e a elogiar Shansu. Shansu sorri, segurando as notificações da recompensa, com o impostor derrotado a seus pés. Uma vista de um templo em ruínas coberto de vegetação. Um dos familiares de Shansu, um pintainho, olha para cima. O pintainho e os outros familiares reagem com entusiasmo. Shansu segura a coroa de flores e percebe, deusa, este é o artefacto da abundância. Ele se ajoelha diante da mandrágora e oferece a coroa, dizendo, devolvo-te o que era originalmente teu. Shansu observa a reação da mandrágora. A mandrágora se aconchega carinhosamente na coroa de flores. Shansu sorri com a cena. Ele segura a coroa de flores. A coroa flutua e pousa suavemente sobre a mandrágora. Uma joia verde brilhante se materializa no centro da coroa. Uma poderosa luz verde explode da mandrágora, envolvendo os outros familiares. Atingido pela luz, Shansu se queixa, ouga de repente o que? Ele olha atentamente para a fonte da luz. Uma figura feminina com cabelo verde emerge da luz, perguntando, és tu? Os familiares Porco e Pintainho olham maravilhados, percebendo que ela recuperou seu poder. A luz se dissipa, revelando uma pequena deusa de cabelos verdes e vestido branco.